Olá, meus ouvintes! Seja bem-vindo a mais uma história que vai tocar o seu coração. Prepare-se para uma jornada cheia de emoção. No mesmo dia em que enterrei minha mãe, meu padrasto me expulsou da única casa que eu tinha. E eu não fazia ideia do segredo que ele não podia tocar. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal para não perder as próximas e comenta aí de onde você está ouvindo essa história. O dia que enterrei minha mãe foi o mesmo dia em que aprendi que o chão pode trair os seus. Eu me lembro de cada detalhe com uma precisão que dói. O velório havia durado a noite inteira e o ar dentro da sala cheirava a flores murchas e velas que quase se apagaram. Fiquei de pé quase o tempo todo, porque sentar me parecia uma forma de aceitar o que estava acontecendo, e eu ainda não estava pronta para aceitar. Minha mãe, Helena, jazia ali com as mãos entrelaçadas sobre o peito, e eu não conseguia parar de olhar para aquelas mãos. Mãos que me haviam penteado os cabelos durante anos, que me haviam curado feridas no joelho, que haviam batido palmas na minha formatura com uma alegria tão desmedida que as pessoas ao redor riram de sua efusão. Mãos que agora não mais se moviam. Fernando ficou na beirada da sala durante quase todo o velório. Não chorou. Já reparei isso à época, mas achei que as pessoas expressam a dor de maneiras diferentes. Era o que eu precisava acreditar. Era mais fácil assim. O enterro foi ao meio-dia, sob um sol de Minas que não pede licença. O céu estava de um azul quase obsceno, aquele azul que não tem nuvens, que não tem piedade, que simplesmente existe acima de você enquanto você despeja terra sobre alguém que amou. Eu atirei a primeira pá. Senti o peso do cabo de madeira na palma das mãos e me perguntei se meu avô, Dário, havia usado as mãos para cavar a terra de um jeito semelhante, décadas atrás, plantando o que um dia seria minha salvação. Mas eu ainda não sabia disso. Quando voltamos para casa, Fernando me esperou na porta. Não foi um gesto impulsivo. Agora eu sei disso. Foi calculado, foi pensado, foi cronometrado com a crueldade fria de alguém que havia esperado anos por aquele momento. Ele estava de pé no portal da entrada, os braços cruzados, o olhar vazio, como um poço seco. E disse com uma voz que não tinha nem raiva nem remorso. Apenas uma frieza de quem resolve uma questão burocrática. Você não tem mais lugar aqui. Eu tinha 27 anos. Havia chegado a essa casa aos 6, quando minha mãe e meu pai, Renato, se mudaram para aquele bairro de Belo Horizonte onde as tardes eram longas e os vizinhos se conheciam pelo nome. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Um infarto que não deu aviso. Que aconteceu numa segunda-feira comum enquanto ele tomava café. A partir daí, fomos eu e minha mãe e depois chegou Fernando, que não demorou para preencher os espaços com sua presença densa, controladora, silenciosa como uma erva daninha que cresce devagar, mas sufoca tudo ao redor. Fernando nunca me bateu, nunca gritou. Esse era o tipo de violência que ele praticava, o tipo que não deixa marca, o tipo que você demora anos para nomear. Era o olhar que ele lançava quando eu falava na mesa do jantar. Era o jeito que ele reorganizava minha agenda sem perguntar. Era a forma que ele tratava minha mãe. Não com brutalidade, mas com uma condescendência gentil que a foi tornando menor, mais quieta, mais dependente. Ela amava ele. Eu nunca entendi isso completamente, mas aprendi a respeitar. E então ela morreu, e o véu caiu. Eu fiquei parada na soleira por talvez 10 segundos, olhando para Fernando como se fosse a primeira vez que o via de verdade. E era, de certa forma. Ali estava ele, o homem real, sem a máscara de padrasto tolerável que havia usado durante todos aqueles anos. Ele disse que os bens eram todos dele, que o apartamento estava no nome dele, que a herança, se havia alguma, seria contestada, e que eu tinha até o dia seguinte para retirar minhas coisas. Não gritei, não chorei na frente dele. Fui para meu quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama e percebi que o chão havia desaparecido debaixo dos meus pés.
não metaforicamente, mas de um jeito físico, real, que me fazia sentir que estava caindo em câmera lenta. A mochila que carreguei no dia seguinte pesava talvez 15 quilos, mas o peso verdadeiro era outro. Era o peso de alguém que perdeu a mãe e a casa no mesmo dia, que acordou órfã e sem endereço numa manhã de terça-feira, em que o mundo seguiu girando como se nada houvesse acontecido. O ônibus que peguei para a casa de Teresa cheirava a diesel e borracha quente. Olhei pela janela suja enquanto o belo horizonte desfilava diante de mim em fragmentos. A banca de jornal onde minha mãe comprava revistas de palavras cruzadas. A farmácia onde ela buscava os remédios que tentaram, por um tempo, segurar o coração dela no peito. A padaria onde tomávamos café nas manhãs de sábado. A cidade era um arquivo de lembranças e eu estava sendo deportada dela. Havia uma coisa, porém, uma única coisa, que Fernando não sabia. Não porque fosse segredo guardado com cuidado extremo, mas porque meu avô Dário havia entendido muito bem a natureza dos homens como Fernando. Homens que só veem o que está à frente, que nunca olham fundo o suficiente, que subestimam as mulheres que ficam quietas. Mas eu ainda não sabia o que era essa coisa. Eu ainda precisava chegar lá. Teresa me abriu a porta sem perguntar nada. Era essa a qualidade dela. A qualidade de quem entende que às vezes as perguntas podem esperar. Que o que uma pessoa precisa primeiro é de um lugar para colocar a mochila e um copo de água. Ela estava amamentando Lucas quando cheguei e me recebeu com o braço livre, puxando-me para dentro de casa com aquela força tranquila que as mães parecem desenvolver mesmo sem perceberem. Passei a morar no quarto dos fundos, um cômodo pequeno com uma janela que dava para uma mangueira de quintal. Ajudava com o bebê durante o dia e trabalhava como balconista numa farmácia das 7 ao meio-dia. As noites eram curtas, o sono era raso e havia momentos, especialmente naquelas horas entre meia-noite e 3 da manhã, quando Lucas chorava e eu me levantava no automático para buscá-lo, em que eu sentia que estava vivendo a vida de outra pessoa, que a minha havia ficado para trás em algum ponto que não conseguia mais localizar. A dor do luto tem uma textura peculiar que ninguém te conta antes. As pessoas falam sobre tristeza, sobre saudade, sobre o vazio, mas não falam sobre a confusão, sobre acordar às 6 da manhã com a certeza absoluta de que você precisa ligar para sua mãe para contar um sonho, e então lembrar em frações de segundo que isso não é mais possível. Não falam sobre a estranheza de comer uma refeição e pensar, ela nunca mais vai comer. Não falam sobre como o mundo ao redor segue igual, e isso te incomoda profundamente, como se houvesse uma injustiça cósmica no fato de o trânsito continuar existindo. Foi Teresa quem, 3 semanas depois, me perguntou sobre meu avô. Você nunca foi ao rancho depois que ele morreu? Dário havia morrido 2 anos antes da minha mãe. Eu havia ido ao enterro, claro, mas não havia voltado ao rancho de Abaé desde que era adolescente. Era uma propriedade no interior, a quase 300 quilômetros de Belo Horizonte, um lugar de terra vermelha e silêncio denso que meu avô havia cultivado por décadas com uma dedicação quase religiosa. Eu me lembrava do cheiro, terra molhada, capim queimado pelo sol, o couro das rédeas penduradas no celeiro. Me lembrava das histórias que ele contava, sentado na varanda, enquanto o sol desaparecia atrás da linha do horizonte, como se estivesse sendo engolido pelo cerrado. Dário era um homem de poucas palavras, mas de muita observação. Ele me olhava de um jeito que me fazia sentir que estava sendo lida, não julgada, mas lida. Uma vez, quando eu tinha uns 14 anos, ele me disse uma coisa que ficou gravada em algum lugar entre a memória e o instinto. Mariana, herança não é o que você recebe, é o que você tem coragem de buscar. Na época, achei que era uma daquelas frases de avô, bonitas, vagas, sem consequência prática. Não entendi que era uma instrução. Peguei um ônibus para Abaé numa quinta-feira de manhã,
com uma mochila menor do que a que havia carregado ao sair da casa de Fernando. O trajeto durou quase 6 horas, e passei boa parte do caminho olhando pela janela enquanto Minas Gerais se desdobrava. As cidades que iam ficando menores, o asfalto que ia ficando mais estreito, as plantações que substituíam os prédios, o céu que ia ficando maior. O rancho estava pior do que eu esperava. A porta principal havia caído, não estava aberta, estava literalmente no chão, os gonzos enferrujados tendo finalmente cedido ao peso do tempo. O telhado desmoronara em 2 pontos, deixando buracos por onde o sol entrava em ângulos oblíquos que criavam uma luz quase teatral sobre a poeira acumulada. A mangueira do quintal estava retorcida como se houvesse decidido crescer em espiral, suas raízes levantando pedaços do piso de pedra da varanda. O capim havia tomado conta de tudo. Tinha quase 1 metro de altura em alguns pontos, ocultando o que havia sido um jardim cuidado. Entrei com cuidado, testando o piso a cada passo. O cheiro era de abandono, madeira velha, poeira antiga, o ranço de um lugar que ficou fechado por tempo demais. Mas havia outro cheiro embaixo desse, mais profundo, mais permanente, terra seca. O tipo de cheiro que não some nunca completamente, que está impregnado nas paredes de um jeito que vai além do físico. Percorri os cômodos devagar. O quarto de Dário ainda tinha a cama de madeira maciça, o cobertor dobrado com o cuidado de quem não sabia que seria a última vez. A cozinha tinha uma panela de ferro no fogão a lenha, como se ele houvesse saído para 1 minuto e esperasse voltar. A sala tinha as mesmas fotos de sempre nas paredes. Minha mãe jovem, meu pai, antes de eu nascer, eu aos 5 anos num vestido amarelo que não me lembro de ter usado. E então cheguei ao corredor dos fundos. Havia uma esteira antiga no chão, daquelas de palha trançada, velha, desbotada, com uma das bordas levantando. Não havia motivo para uma esteira estar ali, no meio de um corredor, sem nenhuma porta próxima. Era o tipo de coisa que você olha e não pensa nada, porque seu cérebro categoriza como irrelevante e segue em frente. Mas eu me lembrei da frase do meu avô e me agachei. Debaixo da esteira havia uma alça de ferro presa a uma tampa de madeira pesada. Tão integrada ao assoalho que, sem saber o que procurar, você passaria por cima sem nunca perceber. Fiquei parada por um tempo que não consigo medir. O coração batia de um jeito diferente. Não acelerado, mas mais fundo, como se estivesse marcando algo. E então levantei a tampa. O cheiro que veio de baixo me parou o pensamento. Era uma mistura de coisas que demorei para separar. Terra seca, como o cheiro das paredes, mas mais concentrado, mais antigo. Papel envelhecido, aquele odor específico que os livros velhos têm, que é quase um sabor. E madeira tratada, resinosa, que me lembrou de alguma coisa que não consegui nomear imediatamente. E então lembrei. Era o cheiro do paletó que meu avô usava nos domingos. O paletó cor de tabaco que ele pendurava com cuidado na mesma cadeira sempre. A escada era de madeira e ferro, com 5 degraus. A lamparina à pilha que havia deixado no corredor iluminou o que havia lá embaixo em partes, como um revelar fotográfico. Primeiro o chão de concreto, depois as prateleiras de madeira nas paredes, depois as caixas meticulosamente organizadas, depois os cadernos. Os cadernos eram 13. Numerados à mão na lombada, com a caligrafia firme e precisa de Dário, aquela letra de quem aprendeu a escrever quando a letra ainda era tratada como artesanato. Cada número em tinta azul, cada capa forrada com um papel pardo que havia escurecido com o tempo, mas mantinha a integridade. Peguei o número 1 com as 2 mãos. A primeira página tinha uma data, março de 1987. Eu não havia nascido ainda. Minha mãe tinha 18 anos. E meu avô havia começado a registrar, com a seriedade de um contador e a sensibilidade de um poeta rural, as decisões da sua vida. Compra de gado, registro de chuva, cálculo de produção, dívidas pagas, dívidas recusadas, mas também observações sobre as pessoas.
sobre quem cumpria a palavra, sobre quem mentia com os olhos, sobre quem voltava quando havia necessidade e quem sumia quando não havia mais o que tomar. Havia uma anotação de 2003, no caderno 6, que me fez parar. Benedito me disse hoje que Fernando esteve perguntando sobre as terras de Abaé. Homem que pergunta sobre terra alheia antes de ser convidado não merece resposta. Já sei o que fazer. Fernando. O nome aparecia outras vezes, sempre com a mesma frieza observacional, sempre seguido de alguma conclusão que revelava o quanto meu avô havia enxergado com uma clareza que minha mãe, por amor, havia se recusado a ter. No caderno 12, uma entrada de 2018, 2 anos antes de Dário morrer. As escrituras estão registradas. Os 89 alqueires de Abaé, a reserva em espécie, tudo transferido para Mariana conforme o testamento que Patrícia formalizou. Fernando não saberá porque Fernando não me perguntou. Homens como ele perguntam sobre o que está visível. Nunca imaginam que o mais importante pode estar embaixo de uma esteira num corredor. Li esse trecho 3 vezes. E então, sentei no chão de concreto do porão do meu avô e chorei do jeito que não havia conseguido chorar desde a morte da minha mãe. Não o choro contido do velório, não o choro silencioso das madrugadas no quarto de Teresa, mas o choro completo, que ocupa o corpo inteiro, que faz doer o peito e a garganta e as têmporas, que é ao mesmo tempo a dor mais profunda e o alívio mais inexplicável. Dário havia visto, havia entendido, havia agido, não com confronto, não com acusação, mas com a inteligência silenciosa de quem sabe que o tempo e o segredo são as ferramentas mais poderosas que existem. O caderno 13 era diferente dos outros, mais fino, com apenas 20 páginas preenchidas, e na capa, diferente dos outros que tinham apenas o número, havia 2 palavras escritas em tinta vermelha. Para Mariana. Abri devagar, como se o papel fosse quebrável. A carta que meu avô havia escrito não tinha data. Isso me disse tudo sobre como ele havia pensado nela. Não era uma carta de despedida escrita às pressas no final. Era uma carta que ele havia construído ao longo do tempo, revisado, reescrito, até que ficasse exatamente do jeito que ele precisava que ficasse. Ele começava dizendo que me conhecia melhor do que eu imaginava, que havia me observado crescer com a mesma atenção que dedicava ao gado e à terra. Não porque me tratasse como propriedade, mas porque entendia que cuidar de algo com atenção verdadeira significa conhecê-lo profundamente. Ele descrevia as memórias que guardava de mim. A menina de 6 anos que ficava quieta na varanda olhando o horizonte, que fazia perguntas sobre por que as estrelas não caíam, que chorava quando pisava numa formiga por acidente. Você sempre teve o coração grande demais para o mundo pequeno que viveu. Por isso, guardei o mundo maior para você. Havia um mapa, simples, desenhado à mão, mostrando os limites dos 89 alqueires. Havia instruções para encontrar o cofre embutido na parede do celeiro, atrás de uma tábua específica que ele descrevia com precisão cirúrgica. Havia os nomes. Patrícia, a advogada que havia formalizado tudo. Benedito Caixeta, que havia testemunhado o testamento e que sabia, se fosse necessário, confirmar tudo o que precisasse ser confirmado. E havia, na última página, uma frase que li e reli até que ficou gravada não na memória, mas na pele. Algumas heranças chegam apenas para quem tem coragem de levantar a tampa. Você levantou. Fernando soube dentro de 3 semanas. Não fui eu quem contou. Foi o cartório. Foi o processo de inventário, que começou a se mover com a inevitabilidade lenta, mas irresistível de uma pedra rolando morro abaixo. Patrícia, a advogada de meu avô, uma mulher de 60 anos com cabelos brancos e um olhar que parecia ter visto tudo que o mundo tinha para mostrar. Me ligou assim que dei os primeiros passos para regularizar a posse das terras. Prepare-se para a resistência,
ela me disse, com a serenidade de quem não usa esse verbo como metáfora. Ela havia esperado que eu aparecesse. Sabia que apareceria porque conhecia o testamento, conhecia os documentos e conhecia, melhor do que ninguém, o caráter do meu avô. Dário me disse uma vez que apostava no seu tempo, que você chegaria quando fosse a hora certa, que algumas coisas não podem ser apressadas. Fernando contratou um advogado num prazo de 1 semana. O argumento que escolheram era o mais previsível possível. Alegaram que meu avô não estava em plena capacidade mental quando formalizou o testamento. Era a acusação que não precisava de provas, só de dúvida. A dúvida que se instala num processo judicial como umidade numa parede velha, que vai alargando as rachaduras até que o reboco cai. Mas Dário havia previsto isso também. Os cadernos eram a prova. 13 volumes de registros precisos, cronologicamente impecáveis, matematicamente corretos, escritos com a clareza de alguém em plena posse de suas faculdades intelectuais até os últimos dias. O caderno 12, escrito há apenas 8 meses antes de sua morte, continha análises de mercado de gado que um contador confirmou como tecnicamente sofisticadas e corretas. Havia laudos médicos de 2019. Dário havia feito isso também. Tinha feito uma avaliação neurológica completa, como se soubesse que sua capacidade seria questionada e quisesse antecipar a questão. Benedito Caixeta veio de Abaé num ônibus de madrugada para dar depoimento. Era um homem de quase 70 anos, com as mãos marcadas por décadas de trabalho na terra, com o chapéu de couro que segurou durante toda a audiência como se fosse um amuleto. Quando falou, falou devagar, com a precisão de alguém que escolhe cada palavra porque entende o peso delas. Descreveu o dia em que assinou como testemunha. Descreveu as conversas que havia tido com Dário nos anos anteriores. Descreveu o meu avô. Não como testemunha legal, mas como amigo de décadas, como alguém que havia visto aquele homem tomar decisões difíceis com uma clareza que ele, Benedito, admirava e às vezes invejava. "O seu Dário", disse ele, pausando para olhar para o juiz com uma seriedade que enchia a sala. Era o tipo de homem que não errava a conta. Nunca. O processo durou 7 meses. 7 meses durante os quais continuei morando no quarto de Teresa. Continuei trabalhando na farmácia. Continuei levantando no meio da noite para o Lucas. 7 meses em que aprendi que a justiça tem um ritmo próprio, indolente e necessário ao mesmo tempo, que não pode ser apressado por impaciência nem por urgência. Patrícia me ensinava a cada audiência. A lei é como a terra, ela dizia. Você não colhe na véspera do plantio. Houve um momento, no 5º mês, em que achei que perderia. Fernando apresentou um documento que eu não havia visto, uma carta supostamente escrita por meu avô a ele, dizendo que havia reconsiderado a divisão dos bens. A caligrafia era parecida, a linguagem era próxima, mas havia algo errado que eu senti antes de conseguir articular. Fui ao rancho naquela noite, sozinha, com uma lanterna. Passei horas lendo os cadernos, procurando algo que não sabia nomear. E encontrei, no caderno 8, uma entrada de 2011, onde meu avô explicava em detalhe como assinava os documentos importantes. Um traço específico no D inicial, um ponto que colocava depois do ponto final dos documentos formais como marca pessoal. O documento de Fernando não tinha o ponto. Patrícia levou isso ao perito grafotécnico, que confirmou. A assinatura havia sido falsificada. Não perfeitamente falsificada, mas bem o suficiente para passar por descuido. Bem o suficiente, talvez, para enganar alguém que não conhecesse meu avô com a intimidade que eu havia desenvolvido lendo 13 cadernos no chão de um porão. A decisão final saiu numa manhã de quarta-feira. Li o e-mail no celular enquanto esperava o ônibus para o trabalho. Patrícia havia escrito apenas 3 palavras. Ganhou. É seu. Fiquei parada no ponto de ônibus por um tempo que provavelmente pareceu estranho para quem passou por mim. Uma mulher de pé, imóvel, segurando o celular com as 2 mãos como se fosse quebrável.
Depois pus o celular no bolso, respirei o ar da manhã, que cheirava a escape de carro e pão de padaria, como cheiram as manhãs de Belo Horizonte. E pensei no meu avô. Ele havia apostado em mim, e eu havia sido, afinal, o que ele esperava. A primeira coisa que fiz foi consertar o telhado. Não porque fosse o mais urgente. Havia questões mais práticas a resolver, papelada, registros, a regularização formal de tudo. Mas havia algo no telhado que me parecia simbólico de um jeito que eu não conseguia ignorar. Aqueles buracos pelo quais o sol entrava de viés eram belos, de certa forma, mas eram a beleza do que foi abandonado, do que foi deixado para trair. E eu precisava fechar aqueles buracos antes de qualquer outra coisa. Precisava literalmente de um teto. Contratei 3 homens de Abaé que Benedito me indicou. Trabalhamos por 2 semanas, eu junto com eles. Não como supervisora, mas como trabalhadora. Carregando telha, misturando cimento, subindo em escadas com os joelhos doendo e as palmas das mãos ficando calejadas de um jeito que eu descobri ser satisfatório. Há um prazer físico no trabalho com as mãos que a vida urbana nos rouba sem que a gente perceba. Cada telha encaixada era uma frase completada. Cada parede estucada era uma página virada. A reforma levou 4 meses no total. O banheiro foi demolido e reconstruído do zero. As paredes internas foram rebocadas, pintadas de um branco que no interior de Minas parece diferente do branco das cidades. Mais limpo, mais definitivo, como se a luz do cerrado soubesse exatamente o que fazer com ele. Perfurei um poço artesiano que Benedito disse que meu avô havia planejado, mas nunca executado. E quando a água jorrando artesianamente da terra naquele primeiro dia, borbulhando limpa e fria, senti que estava completando algo que havia ficado interrompido. O curral foi reorganizado. Comprei as primeiras cabeças de gado com parte do dinheiro que havia no cofre do celeiro. O cofre que encontrei exatamente onde meu avô havia indicado, atrás da 5ª tábua do lado esquerdo, com uma chave que estava dentro de um envelope selado no caderno 13. 500 mil reais em espécie, cuidadosamente contados e acondicionados, que o tempo havia deixado intactos, porque meu avô havia acondicionado com a meticulosidade de quem sabia que podiam esperar. A horta veio depois. Plantei o que minha mãe plantava quando criança: alface, coentro, tomate, quiabo, maxixe. Coisas que crescem rápido e de um jeito que te dá resposta, que te provam que o cuidado funciona, que a atenção é recompensada. Havia algo quase medicinal em ajoelhar na terra todas as manhãs, enfiar os dedos no solo úmido, verificar se as mudas haviam avançado durante a noite. O cheiro da terra molhada se tornou para mim o cheiro do recomeço. A biblioteca foi a decisão mais improvável e a mais certa que tomei. A ideia veio de Benedito, que comentou certa tarde que as crianças de Abaé não tinham muito o que fazer depois da escola. A cidade não tinha livraria, a escola tinha poucos recursos, e havia uma geração inteira de crianças que crescia sem o hábito da leitura, não por falta de interesse, mas por falta de acesso. Olhei para o cômodo maior do rancho, aquele que havia sido sala e escritório de Dário, e vi o espaço com outros olhos. Levei 2 meses para montar. Trouxe livros de Belo Horizonte em caixas, consegui doações de escolas e bibliotecas que estavam descartando acervo, comprei prateleiras de madeira de reaproveitamento que um marceneiro local construiu por um preço justo. Pintei as paredes do cômodo com um azul petróleo que Benedito achou ousado demais e que as crianças amaram imediatamente. No dia de inauguração, vieram 43 crianças. Fiquei parada na porta, olhando para aquelas cabeças se movendo entre as estantes, para os dedos tocando as lombadas com aquela curiosidade específica das crianças que ainda não sabem fingir indiferença, e pensei no meu avô. Pensei no homem que havia plantado 89 alqueires de terra com a paciência de décadas, que havia escondido escrituras e dinheiro e cadernos e uma carta num porão que havia confiado, sem saber se teria razão em confiar,
que a neta dele teria coragem suficiente para encontrar tudo aquilo. Pensei na minha mãe, em Helena, que havia amado Fernando de um jeito que a tornou cega para certas coisas, mas que havia me dado os instintos que me trouxeram até aqui. A curiosidade, a tenacidade, a recusa silenciosa de aceitar que o que é dito é o que é verdadeiro. Pensei em mim aos 27 anos, numa soleira de porta, com uma mochila de 15 quilos, sendo expulsa de um lugar que havia chamado de casa por mais de 2 décadas. E pensei em mim agora. O açude estava cheio. Havia chovido bem naquela estação, e a água espelhava o céu com uma clareza que às vezes me fazia parar no meio do caminho entre o rancho e o curral, só para olhar. O gado pastava nas terras que meu avô havia preservado com o mesmo cuidado com que havia preservado os cadernos. A horta estava produzindo mais do que eu conseguia consumir, e comecei a distribuir o excesso para os vizinhos, que retribuíam com galinhas, com queijo, com o tipo de generosidade que as cidades grandes desaprenderam. Fernando entrou com recurso, depois com outro recurso e depois parou. Não sei se parou por ter ficado sem argumentos jurídicos ou por ter ficado sem dinheiro para os advogados. Não me importei o suficiente para descobrir. Havia chegado a um ponto em que a história dele havia se tornado irrelevante para a minha. Ele era um personagem que havia cumprido seu papel involuntário, que havia me expulsado para o caminho que precisava tomar e que havia desaparecido de volta para a insignificância de onde nunca deveria ter saído. Numa noite de julho, sentei na varanda do rancho, a mesma varanda onde meu avô havia sentado por décadas, com o mesmo horizonte à frente, com o mesmo céu de Minas abrindo-se acima. E escrevi em meu diário pela primeira vez desde que havia chegado a Abaé, não sobre o que havia perdido, mas sobre o que tinha. Tinha a terra, tinha o gado, a horta, a biblioteca, o poço artesiano. Tinha Benedito, que havia se tornado uma espécie de padrinho tardio que aparecia toda semana com alguma sabedoria prática embrulhada em linguagem simples. Tinha Teresa, que havia me ligado quando soube da vitória no processo e chorado mais do que eu. Tinha Patrícia, que me enviava mensagens ocasionais, cheias de citações de Guimarães Rosa, que eu não entendia completamente, mas guardava assim mesmo. Tinha, acima de tudo, a memória do meu avô. Não a memória saudosa e dolorosa que costuma ficar depois que alguém morre, mas uma memória ativa, funcional. A memória de alguém que havia me deixado não apenas bens materiais, mas uma maneira de ver, uma atenção, uma paciência, a convicção de que o que importa raramente está na superfície, de que as coisas mais valiosas pedem que você se abaixe, que você procure, que você tenha coragem de levantar a tampa mesmo sem saber o que vai encontrar. As crianças começaram a frequentar a biblioteca 3 vezes por semana. Instalei uma mesinha de madeira no jardim para as que preferiam ler do lado de fora, onde o vento movia as páginas com aquela insistência gentil que parece um convite. Uma menina de 8 anos, a Isabela, que tinha os cabelos presos em 2 coques tortos e a seriedade nos olhos de quem leva a leitura como assunto grave, me perguntou certo dia se eu havia construído aquilo tudo sozinha. Pensei antes de responder. Não, disse. Eu encontrei o que alguém havia guardado para mim e então construí o resto. Ela considerou isso por um momento, com aquela expressão avaliativa que as crianças têm quando decidem se uma resposta merece ser aceita ou questionada. Depois voltou ao seu livro, aparentemente satisfeita. Aquela noite, depois que as crianças foram embora e o rancho ficou quieto com o silêncio que apenas o interior de Minas sabe fazer, um silêncio que não é ausência, mas presença de coisas que a cidade abafa, fui ao corredor dos fundos. A esteira antiga ainda estava lá. Havia decidido mantê-la. Havia decidido que a tampa do porão ficaria, de agora em diante, sempre aberta. Me ajoelhei à beira do porão e olhei para baixo. Os cadernos do meu avô estavam em prateleiras que eu havia construído especialmente para eles, numerados na ordem que ele havia escolhido.
A caligrafia na lombada de cada um ainda firme, como no dia em que foi escrita. O cofre estava vazio agora, mas eu o havia mantido no lugar. Uma lembrança de que algumas riquezas precisam esperar pelo momento certo para existir. Havia uma coisa que Fernando nunca entendeu. Uma coisa que homens como ele nunca entendem. Que herança não é o que alguém te deixa. É o que você tem coragem de encontrar dentro de você mesma quando tudo o que estava fora desaparece. Meu avô sabia disso. Por isso, não me deixou uma casa cheia de móveis que Fernando poderia tomar. Por isso, não me deixou uma conta bancária com meu nome que poderia ser contestada. Por isso, me deixou um porão. Por isso, me deixou os cadernos. Por isso, me deixou uma carta que começava dizendo que ele me conhecia melhor do que eu imaginava. Porque ele sabia que o que estava guardando não era terra nem dinheiro. Era a prova de que eu era capaz. E o peso que carreguei desde aquela mochila de 15 quilos, desde aquele ônibus cheirando a diesel, desde aquelas madrugadas no quarto de Teresa, esse peso havia se transformado lentamente, da mesma forma que a terra se transforma quando você a trabalha com paciência. Não havia desaparecido. Havia virado raiz. Fechei o porão aquela noite não porque havia algo a esconder, mas porque não havia mais nada a encontrar. Tudo o que precisava estar à luz já estava. Levantei-me, apaguei a lanterna e fui dormir sob o telhado que eu mesma havia consertado, numa casa que havia sido abandonada e que agora cheirava a cimento novo e terra viva, e livros de criança e gado e horta e tudo o que significa, no fundo, a mesma coisa, que o que vai embora nem sempre vai. Que às vezes está apenas esperando debaixo de uma esteira, no escuro, que alguém tenha coragem suficiente para agachar, procurar e levantar a tampa. Mariana Soares completou 31 anos no rancho de Abaé, rodeada de crianças que leram seus primeiros livros nas prateleiras azuis que ela havia pintado. Benedito Caixeta foi o primeiro a cantar parabéns. Patrícia mandou Guimarães Rosa. Teresa mandou um vídeo de Lucas, que agora tinha 4 anos e havia dito naquela mesma semana que queria ser fazendeiro. O açude estava cheio. O céu se refletia nele com uma perfeição que parecia artificial. E nenhum céu nunca mais pareceu indiferente.